aqui um exercício de movimento uniformemente variado. É dado o movimento de função horária S de t 150 menos 20t mais meio de t quadrado, em que t está em segundos, S em metros. Determina o instante que o móvel muda de sentido e os instantes que o móvel passa pela origem. Vamos fazer aqui uma coisa diferente. Primeira coisa, ele já indica ali que pode ter mudança de sentido. E pela função, a gente observa que é uma função do segundo grau, né? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é se vai ocorrer mesmo essa inversão. Por quê? A mudança de sentido, ela vai ocorrer quando nós tivermos o vértice. Ela vai atingir um ponto de máximo ou um ponto de mínimo na função. No caso aqui, ó, se a gente olhar esse termo, ela vai ser um ponto de mínimo, porque esse termo aqui é positivo. Então quer dizer que nós temos ali uma parábola, né, com a concavidade dela está para cima. Só precisamos saber se ela vai cortar o eixo X. A primeira coisa que a gente vai fazer é calcular aqui o discriminante. Ó. Então, calcular o discriminante, b ao quadrado menos 4ac. Se ele for positivo, ele corta em 2 pontos. Se ele for igual a zero, ele vai cortar num ponto só. Se ele for menor que zero, ele não vai cortar em nenhum ponto, então não vai ter inversão de sentido. Então, aplicando aqui, o b vale menos 20, menos 4. O a aqui seria essa parcela, que é meio. Não é a de aceleração, é o a do termo da função de segundo grau. E aqui 150, que seria o termo independente. Então o delta, ele vai ser aí 400. Esse eu consigo simplificar, vai dar 2 vezes 150 vai dar 300. Então, para nossa sorte, temos aí que delta é 100. Então com isso a gente sabe que tem inversão e ele passa ali por 2 pontos, porque o delta aqui deu um valor positivo, então ele vai ter 2 raízes aqui. E a inversão do movimento vai ocorrer aqui. Como que a gente faz a inversão? Então no caso ali, para calcular a inversão do movimento, vamos calcular o vértice. Então vou pegar aqui, ó, x vértice vai ser menos b sobre 2a. Então é menos, o valor do b é menos 20, 2 vezes a. O a é meio. Lembrando que não é o a de aceleração, é o a da função do segundo grau. Esse simplifica com esse, negativo com negativo vai dar 20. Então esse é o instante da inversão. Em que posição que essa inversão vai ocorrer? Menos delta sobre 4a. Menos 100 sobre 4 vezes meio. Então isso aqui vai dar 2. E eu vou ter menos 100 sobre 2, que vai dar menos 50 metros. Quer dizer que na trajetória ele vai ter menos 50 e depois ele retorna. Para poder calcular então os instantes que o móvel passa pela origem, a gente vai fazer o seguinte: vamos construir aqui esse gráfico para a gente poder saber como vai proceder. Então aqui o tempo, aqui posição. Passa ali 150, seria a posição inicial dele. Ele vai cortar o eixo X, o eixo dos tempos, em 2 valores. Aqui ele chega 20 segundos, que é a inversão, pode ver que é um ponto de mínimo, na posição menos 50. Construir uma reta aqui, ó. Ele está em 150 positivo, então ele está do lado positivo da trajetória, que seria aqui o S, o 150 está aqui, ele está voltando, ó,
ele está voltando. A origem dos espaços estaria por aqui, ó, seria o 0. Ele está voltando. Chega nessa posição aqui, menos 50. Ó, chega na posição menos 50, que seria esse aqui, em 20 segundos. E depois ele volta, passando novamente pela origem. A gente quer saber em que instante isso aqui acontece. Olhando para o gráfico, você já sabe que vai ser 10 e 30. Vértice é a média de duas raízes quando ela passa pela... Quando ela corta, né, o eixo X ali, o eixo horizontal. Mas e se não lembrar disso daí? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse cara aqui, ó, S de T, vou deixar ele com cara da forma, uma equação de segundo grau, né? T quadrado menos 20T mais 150. Vamos pegar esse cara aqui, como a gente quer descobrir raízes, a gente vai fazer assim, ó, meio de T quadrado menos 20T mais 150 igual a 0. Vou multiplicar isso aqui tudo por 2. Por quê? Para sumir com esse cara daqui. Então, quando multiplicar por 2, isso aqui vai ficar T quadrado menos 40T mais 300 igual a 0. Vou fazer uma setezinha aqui para resolver isso. Traça aqui, ó, faz um joguinho da velha aí, ó, com duas raízes, duas linhas. Vamos abrir esse T em duas partes, T e T. Por quê? T vezes T dá T quadrado. Agora vamos imaginar o seguinte, precisamos de dois números em que quando eu fizer a multiplicação deles dê 300 e quando eu fizer a soma dê menos 40. Então se eu fizer desta maneira, ó, menos 10 e menos 30, menos 10 vezes menos 30 dá mais 300. Multiplica esse T com esse cara aqui, multiplica esse T com esse cara aqui. T vezes menos 30, ele vai dar menos 30T. T vezes menos 10, ele vai dar menos 10T. Se eu juntar esses dois, o resultado disso dá menos 40T. Então, posso tirar aqui dessa primeira linha que T menos 10 é igual a 0 e T menos 30 é igual a 0 também. Daqui eu tiro o quê? Que T é igual a 10 e T igual a 30. Aí um macetezinho para poder resolver a equação de segundo grau sem precisar ficar utilizando Bhaskara, correndo o risco de errar sinal. Então, os instantes que ele passa ali, ó, pela origem, vai ser T igual a 10 segundos, T igual a 30 segundos. Foi exatamente o que a gente encontrou aqui, observando a ideia da média do cálculo dentro do gráfico.